Fala pessoal, vamos aprender aqui, vamos entender o conceito de preço médio ajustado e também de dividend on cost. O investidor de longo prazo, ele tem que entender a importância de permanecer com as suas ações por um longo período e principalmente naquelas ações que têm constância no pagamento de proventos, de dividendos, de juros sobre capital próprio. Isso porque toda vez que a empresa paga os dividendos, ocorre um desconto no preço da ação, no seu histórico de ações e consequentemente o investidor ele tem o seu preço médio ajustado diminuído. Então diminui o preço médio a cada dividendo. Então imagine isso daí em 20 anos, uma empresa que todo ano paga 2 vezes, 3 vezes dividendos. O que ocorre com esse preço médio? Ele tende a zero, ok? E o dividend on cost, que é um outro conceito muito importante que vamos ver aqui também no vídeo, entender como funciona e verificar que o dividend on cost do investidor de longo prazo ele é diferente daquele investidor que fica girando a carteira, que fica comprando e vendendo ações a todo momento. E a gente vai ver a importância de permanecer com as suas ações por um longo período. E se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alexandre Garcia e este é o canal Investing Holder. Então clica no botão vermelho, me dá aquela moral, se inscreva. Também já aproveita, acione o sininho de notificação para receber aviso dos próximos vídeos. Vamos em frente aqui e aprender dois conceitos muito importantes. O preço médio ajustado e o dividend on cost. Primeiramente, o que temos que entender, toda vez que uma empresa, que uma ação, ela paga dividendos, o seu histórico de ações ele é alterado. Ocorre o desconto no preço da ação, é o que a gente vai verificar aqui. Eu estou colocando na tela para vocês um gráfico, vamos imaginar aqui um ativo fictício, só a título de exemplo, o ABCD3. Então essa ação aqui ela está custando no mercado, no fechamento da Datacom. O que é a Datacom, Alexandre? A Datacom é quando a gente tem que ter o ativo para ter direito ao recebimento dos proventos, ok? Então temos que ter a ação naquele dia para ter direito a receber os proventos. Essa é chamada Datacom. Então o ativo ABCD3 ele fecha essa data com um preço de R$10, ok? Um exemplo. Na DataX vai ocorrer o desconto desse preço. Então, o preço do quê? Do dividendo pago. Então, se a BCD3 vai pagar R$1 de dividendos, na DataX vai ocorrer o desconto desse preço para abrir com um novo preço. Então, vai ter uma diferença de preço na abertura da DataX? Isso mesmo. A grosso modo, vai ter um desconto desse R$1 de proventos e na DataX ela já abre o pregão com outro preço. A gente vai descontar R$1, vai abrir com o preço de R$9. Tem um cálculo para ser feito que eu vou explicar aqui no vídeo, que tem um preço certinho que vai abrir. Mas o importante aqui é você entender esse conceito, que ocorre o deslocamento do preço. O preço ele fecha com um preço aqui no final da Datacom e na DataX ocorre o desconto da ação, abre com um outro preço diferente, um outro preço menor, tudo bem? Mas não só isso, se fizesse dessa forma, todo o gráfico da ação ele ficaria com gap, ele ficaria com um deslocamento, tá? Então, na verdade, todo o gráfico é ajustado, então na DataX ocorre o deslocamento do preço e todo histórico, vem o gráfico aqui como está na tela, ele desce, então dessa linha pontilhada aqui, ele desce. E na verdade ocorre todo o deslocamento do histórico do preço da ação. Então todo histórico, ele ocorre o ajuste. É o que é chamado o ajuste do preço da ação e o ajuste do histórico de cotação. Tudo bem? Então para todo o gráfico ficar certinho, ocorre esse deslocamento. E a DataX tem um novo preço de ação, tudo bem? E consequentemente, se ocorre um deslocamento do preço de abertura, o seu preço médio também é alterado. Você está recebendo um dividendo, então você está sendo remunerado, então o seu preço médio, considerando aquele recebimento, ele é menor. Então você tem uma rentabilidade diferente ao receber os dividendos. Então o seu preço médio ele acaba diminuindo. Então a resposta para uma pergunta: o seu preço médio ele é alterado diante de recebimento de proventos? Sim, ocorre um deslocamento do seu preço médio também, ok? Mas é importante eu falar aqui que o preço médio ajustado só serve para efeitos de cálculo de rentabilidade da tua carteira. Isso não interessa para a Receita Federal. Para a Receita Federal, você vai lançar lá na declaração somente o seu preço médio comum, tudo bem? Isso aqui é muito importante falar para a gente não misturar
as coisas, ok? E o preço médio ajustado, da mesma forma que o deslocamento do preço da ação, ele é alterado. Então vamos imaginar que o investidor ele tem ações com preço médio, lá as ações da ABCD3, ele tem um preço médio de R$10. Pagou R$1, o seu preço médio ajustado, em tese, a grosso modo, passa a ser R$9, tudo bem? Mas a gente tem que entender que esse preço médio ajustado, ele não é somente fazendo a subtração dos dividendos. Tem um cálculo, eu vou passar aqui de forma bem simples, bem tranquila para você entender. É necessário ficar fazendo esse cálculo a todo momento? Não, não é preciso. A gente tem que entender como chegar ao novo preço médio ajustado. Ele tem um cálculo. Como que funciona? Eu tenho uma fórmula, tá aqui na tela para vocês. O preço médio ajustado, o seu novo PMA, o preço médio ajustado, é igual ao último preço médio, aquele preço médio comum que você já tem calculado, que você já tem lá na corretora, vezes um fator de ajuste. Então, o que a gente tem aqui? Esse preço médio que você já tem calculado. Você precisa descobrir o fator de ajuste. Esse fator de ajuste, ele depende de cada dividendo. Então, a cada dividendo recebido, você vai fazer esse cálculo, tem um fator de ajuste a cada proventos pago. E aqui eu tenho a fórmula do fator de ajuste. O fator de ajuste é o preço de fechamento da Datacom. Eu vou pegar aquele preço de fechamento da Datacom menos os dividendos pagos. Qual que é o valor do dividendo pago? E dividir isso também pelo preço de fechamento da Datacom. Esse aqui é um fator de reajuste. Encontrando o fator de reajuste, a gente pode encontrar o novo preço descontado, o ajuste do preço novo lá na DataX e também o preço médio ajustado da tua carteira. Vamos imaginar aqui que o preço de fechamento de uma ação é em R$30, ok? E os dividendos pagos também é de R$1. Então, se eu pegar aqui os R$30, que é a data com de fechamento, a data de fechamento na Datacom, menos R$1 de provento, dividido pelos mesmos R$30, que é o preço de fechamento da Datacom, eu tenho um fator de reajuste de 0,97. Então eu encontrei aqui o fator de reajuste. Eu pego aqui o preço médio ajustado igual ao último preço médio vezes o fator de ajuste. O fator de ajuste a gente encontrou que é o 0,97. E vamos imaginar que o seu preço médio é de R$25, por exemplo. Você vai pegar o seu preço médio comum, aquele que você já tem calculado lá na corretora, e multiplicar pelo fator de reajuste, o 0,97. A gente chega aqui que agora o seu novo preço médio ele diminuiu. Ele passou a ser de R$ 24,25. Olha que interessante. Então a cada provento pago, eu encontro esse fator de reajuste, multiplico pelo meu preço médio e eu encontro um novo preço médio ajustado. E se você perceber, a cada provento pago você fazer esse reajuste, o seu preço médio ajustado ele vai tender a zero. Tá? Então ele nunca vai ser zero, por isso que tem um fator de reajuste, mas ele vai tender a zero. E nesse ponto aqui, vamos entender o Dividend on Cost. Vamos entender aqui a importância de permanecer por um longo período com as ações. O que é o Dividend on Cost? O Dividend on Cost ele está diretamente ligado ao preço médio ajustado. Se você entendeu que o preço médio ajustado ele diminui ao longo do tempo, você vai entender que seu Dividend on Cost ele vai aumentar ao longo do tempo. Então funciona conforme uma gangorra. Olha só o que está na tela aqui. Então o PMA ele diminui a cada pagamento de dividendos. E o seu Dividend on Cost, considerando os dividendos também recebidos, ele aumenta. Tá bom? Então, o que é o Dividend on Cost? É o seu dividendo, é o seu Dividend Yield, por exemplo. O que é o Dividend Yield? O Dividend Yield, a gente tem que entender esse conceito. O Dividend Yield é o dividendos recebidos dividido pelo preço atual da ação. Então eu pego os dividendos pagos nos últimos 12 meses e pego lá o preço atual, aquele preço do mercado da ação, ok? Vamos lá, por exemplo, da ABCD3 novamente. Preço atual, R$10. Os dividendos pagos pela ABCD3 nos últimos 12 meses é igual a R$1. Logo, o Dividend Yield é de 10%. Se ela está custando R$10, ela pagou R$1 de dividendos nos últimos 12 meses, logo o seu Dividend Yield é igual a 10%. E o Dividend on Cost? Vamos imaginar que esse investidor ele não comprou a ação a R$10, ele comprou anteriormente essa ação. Ele comprou, por exemplo,
a R$ 9,00, ok? Se essa empresa, a ABCD3, pagou R$ 1,00 de proventos nos últimos 12 meses, qual que é o dividend on cost dessa empresa? O dividend on cost é igual a 11,1%, tudo bem? Porque eu vou dividir os dividendos recebidos pelo preço médio do investidor. E qual é o preço médio do investidor? É o PMA que a gente já aprendeu a calcular. Então ele tem 11,1%. Então você vai entender aqui que quanto menor o PMA, maior o dividend on cost. Então quando o meu preço médio ajustado vai diminuindo, o meu dividend on cost vai aumentando. Então o investidor que está posicionado por um longo período, o seu dividend on cost vai aumentando à medida que ele vai recebendo esses proventos. Olha que interessante. Vamos agora verificar um caso prático, uma empresa que ela paga de forma consistente proventos, ela paga dividendos todos os anos. E se for dividendos crescentes, a gente vai ver como que ocorre o aumento do dividend on cost. É claro, o preço médio ajustado vai diminuindo e o dividend on cost vai aumentando. Então, vamos para um exemplo aqui. Estamos aqui no ano de 2021, por exemplo. A ação está custando R$10, ok? Se ela pagou 50 centavos de dividendos, então o que acontece? Vou calcular aqui o preço médio ajustado. Vai ocorrer aqui o desconto, preço médio ajustado, novo preço médio ajustado passa a ser de R$ 9,52. E o dividend on cost do investidor? Ele é de 5%. Se está R$10 aqui e recebeu 50 centavos, é de 5%. Eu pego esse preço médio ajustado e jogo para o próximo ano. Olha aqui em cima agora em 2022. Em 2022, ele já tem um novo preço médio de R$ 9,52. Se essa empresa aumentar os seus proventos e for para 55 centavos, tá? O que vai ocorrer? O dividend on cost agora não é mais de 5%, é de 6%. Porque os 55 centavos ele vai ser calculado em cima do novo preço ajustado de R$ 9,52. Então percebam que já aumentou aqui o dividend on cost. E se eu calcular o novo preço médio ajustado? Ele vai aqui para R$ 9,00. Então o preço médio agora desse investidor não é R$10, é de R$ 9, ok? Então, sem falar aqui em novas posições, aquela posição que ele carrega lá de 2021. E se entrar no ano de 2023? Então, o seu novo preço médio ajustado é de R$ 9,00. Se essa empresa aumentar os dividendos e for para 60 centavos, olha o que ocorre. O dividend on cost passou a ser não mais de 6%, de 7%. Tudo bem? E o preço médio ajustado também diminui. Já estamos em R$ 8,44. Então, estamos falando aqui em 3 anos de investimento. Vamos aumentar esse horizonte, esse prazo para ver o que acontece? Vamos imaginar aqui, depois de 5 anos de investimentos, no ano de 2026. O investidor ele já está com o preço médio de R$ 7,20. Se a empresa vem aumentando seus proventos e está com 75 centavos de proventos, o que acontece? O dividend on cost desse investidor já é de 10%. Tudo bem? Isso falando em 5 anos de investimento. Agora vamos jogar para praticamente 10 anos. Ocorre que se eu vir diminuindo esse preço médio ano a ano, ele chega aqui num preço médio desse investidor em R$ 3,52. Se a empresa continua aumentando seus proventos, pagando aqui na casa de R$1, ele já tem 30% de dividendos. Isso vai ocorrer. Por quê? Porque não é que a cotação da empresa está em R$ 3,52. A cotação pode estar lá acima. Mas o preço médio desse investidor que se posicionou há 10 anos atrás é de R$ 3,52. Tá? Para ele, o dividend on cost é de quase 30%. Pode ser que no mercado a empresa está com dividend yield de 5%, por exemplo, 3%, 4%. Mas ele está com dividend on cost de 28%, ok? Considerando isso aqui lá para 2036, falando aí em 15 anos de investimento, o preço médio ajustado desse investidor já está em 24 centavos. Não interessa quanto está custando no mercado essa empresa, mas para ele o preço médio dele é de 24 centavos. Se essa empresa aqui pagar R$1, R$1 e pouco, considerando aqui até o reajuste da inflação nos dividendos, né, que isso aí tenha a incidência de inflação, ele pagando aqui R$1,25 de proventos por essa ação a cada ano, ele tem um dividend on cost de mais de 500%, para ser exato, 521%. Então percebam que o dividend on cost ele vai aumentando ano a ano, e o dividend on cost do investidor é diferente daquele que está sendo negociado no mercado. Então o investidor de longo prazo,
ele não precisa ficar se importando muito com o dividend yield de empresas. É claro, investindo em ativos que geram valor, empresas que pagam de forma consistente, que tem aí o aumento do seu lucro ao longo do tempo, tem compromisso com o acionista, gera valor. O preço médio desse investidor diminui e o dividend yield cost aumenta. Então vejam aqui a importância de estar investidos para o longo prazo, permanecer e não ficar mudando a posição. Porque o investidor que fica mudando de ação do ativo A para o ativo B e assim por diante, o que acontece? Ele não pega esse efeito da diminuição do PMA e o aumento do dividend on cost, ok? E aí, gostou do vídeo? Deixa aqui nos comentários se você já calculava ou não o dividend on cost, o preço médio ajustado da sua carteira. E aqui no final quero dar um recado, caso você queira um serviço de consultoria, assessoria personalizada para montar uma carteira de investimentos para você, me contacte aqui nesse vídeo, na descrição tem um link, é só clicar e entrar em contato comigo. Vamos juntos montar uma carteira para você investir para o longo prazo, com segurança e com potencial de retorno. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!